Meus amados e queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui uma vez mais para continuarmos as nossas meditações, as nossas reflexões na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nós vamos iniciar, na verdade, né? E se você ainda não assistiu os vídeos da exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo, 6 capítulos da primeira carta de Paulo a Timóteo, eu convido você a participar, né? A ir lá no nosso canal e assistir lá os vídeos, né? 6 vídeos lá. E hoje nós vamos iniciar a segunda carta de Paulo a Timóteo, falando sobre, né, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ela tem como título o Testamento de Paulo à Igreja, né? Então tem uns pontos muito importantes que gostaria de compartilhar com os irmãos aqui neste momento. Então, o primeiro capítulo, né, compreende aí 18 versículos, e nós vamos falar sobre o Evangelho precisa ser preservado. Então, se você já puder, né, deixa a sua Bíblia aberta aí em 2 Timóteo, capítulo de número 1, que nós vamos considerar algumas coisas muito interessantes e também muito edificantes para nós que militamos, né, no santo ministério. Então, vamos lá, né? A segunda epístola de Paulo a Timóteo é a sua terceira carta pastoral, na verdade, né, por ordem cronológica. Nós estamos indo pela ordem canônica, né, pela ordem bíblica. Falamos 1 Timóteo, agora 2 Timóteo, e depois nós falaremos da carta do apóstolo Paulo a Tito, né? Então, nós vamos trabalhar aí de maneira que as cartas estão canonicamente, né? Então, nos versículos 1 e 2, a gente pode ver aqui a saudação do apóstolo Paulo, né? Nós já falamos aqui do relacionamento entre Paulo e Timóteo, né? Nós já mencionamos essa questão aqui do relacionamento que eles tinham, né? Nós já mencionamos isso aqui, era um relacionamento de pai para filho, e nessa segunda carta também isso fica também mais evidente, ok? Então vamos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, Paulo expressa a fonte do seu apostolado. Então tá aqui, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, Paulo já fala que a sua vocação, o seu chamado ao apostolado se origina em Deus, o nosso Senhor, né? Em Cristo pela vontade de Deus. E em segundo lugar, Paulo mostra o propósito do seu apostolado. O propósito está aqui, ó, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Olha aí, né? Então Paulo, ele já apresenta ali as suas credenciais, logo na sua saudação, ele já apresenta aí as suas credenciais do seu apostolado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, Paulo reafirma seu profundo amor por Timóteo. Ele fala: a Timóteo, o meu amado filho. Então, esse relacionamento aí de Paulo para com Timóteo era esse relacionamento fraterno, esse relacionamento familiar, como de um pai falando para um filho. Muito lindo isso, né? E em quarto lugar, Paulo invoca a bênção sobre Timóteo. Era comum nas epístolas de Paulo invocar graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e de Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, Paulo fala de graça, de misericórdia e de paz, né? Graça que alcança o pecador, misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos, e a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, entre os versículos 3 e 8, Paulo vai falar sobre a formação de Timóteo, tá? E nessa formação aí de Timóteo, nós podemos ver algumas coisas bem interessantes. Primeiro, nós vamos ver aqui no versículo, dos versículos 3 ao 5, a formação, vamos dizer assim, né,
no versículo 5, a gente vê a formação familiar de Timóteo, que Paulo fala assim, trazendo à memória a sua fé não fingida, a qual primeiro habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Como a gente pode ver lá em Atos capítulo 16, Timóteo cresceu num lar dividido, onde a sua mãe e a sua avó eram crentes, porém o seu pai ele era grego, era gentio, ele não era crente, a Bíblia registra isso. No entanto, Timóteo teve essa formação espiritual, tá? Através da sua avó Lóide, como Paulo cita aqui, e da tua mãe Eunice, mostrando, irmãos, que verdadeiramente vale a pena, né, instruirmos os nossos filhos na doutrina e no conselho do Senhor, porque esse exemplo a gente vê claramente aqui na vida de Timóteo, tá? E Paulo menciona que a fé de Timóteo era uma fé não fingida, assim como a fé de Lóide, a sua avó, e a fé da sua mãe Eunice não era também uma fé fingida. Paulo também diz que a fé que havia em Timóteo também era uma fé não fingida. Outra coisa importante aqui na formação, né, espiritual de Timóteo foi uma amizade espiritual. Irmãos, nós temos que entender uma coisa que é de suma importância. Depois da nossa família, o que mais exerce influência sobre nós são as amizades. E aqui, Paulo, quando ele fala aqui, entre os versículos 3 e 4, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando ver-te e lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Então Paulo, ele tinha esse relacionamento, tá, irmãos? Então é muito importante, acima dessa relação de líder e liderado, de discipulador e discípulo, de obreiros e membros, nós temos que ter um relacionamento afetivo. Nós temos que verdadeiramente ser amigos. Nós temos que ser amigos dos jovens da igreja, dos adolescentes da igreja, das crianças da igreja, para que elas tenham também esse espelho, essa amizade espiritual, que isso é muito importante. Será que nós somos amigos dos nossos filhos? Será que nós, talvez como obreiros, como pastores, como ministros, nós temos nos aproximado, assim como Paulo aproximou-se desse jovem Timóteo, que via nele verdadeiramente um futuro maravilhoso, um desempenho maravilhoso, tá? Será que nós estamos tendo tato espiritual para nos aproximar desses jovens? Fica aí, meus irmãos, é muito importante nós atentarmos para essa condição, que a amizade influencia e influencia muito. Depois da família, ninguém nos influencia mais do que os amigos. Paulo foi o pai na fé de Timóteo e seu grande mentor espiritual, como intercessor incansável, que Paulo fala que fazia orações por ele, né? Paulo tinha Timóteo em seu coração e nas suas orações dia e noite. Que exemplo, né, irmãos? Em terceiro lugar, o dom espiritual. No versículo de número 6, olha o que Paulo fala. Por este motivo, te lembre que reavives, algumas traduções aparecem despertes, né? Que reavives o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Olha aí, meus irmãos. Tá? Então, é interessante aqui que Paulo usa a palavra reavivar. O texto, ele não deixa claro qual era esse dom que Paulo fala aqui, mas tudo nos leva a que foi concernente à ordenação de Timóteo para o santo ministério. Portanto, era um dom espiritual ligado ao exercício, né, do ministério de Timóteo. Por exemplo, Alford, ele sugere que era o dom de ensinar e também de governar a igreja, de liderar a igreja, vamos dizer assim. Plummer, ele entendia que esse dom era uma autoridade, um poder de Deus, tá, otorgado a ele para o exercício de tal ministério. E William Hendrickson, ele, por exemplo, ele é da opinião que se tratava de um dom da graça de Deus que o capacitava Timóteo para ele ser escolhido para um santo ministério. Que coisa linda, né, irmãos? Então, o interessante é que essa palavra reavivar, ela dá uma ideia de reacender. É como se lá no Antigo Testamento, por exemplo, o fogo arder continuamente sobre o altar,
as cinzas tinham que ser tiradas e o fogo tinha que ser colocado. Olha que coisa interessante. Então, o que Paulo tá falando para Timóteo, em outras palavras, é que ele removesse as cinzas e reacendesse o fogo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu gostei muito aqui de um comentário de Warren Wieser, que ele diz que Timóteo não carecia de novos ingredientes espirituais em sua vida. Ele precisava apenas reavivar aquilo que ele já possuía da parte de Deus. Paulo, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 14, ele diz para Timóteo não ser negligente, e agora ele acrescenta dizendo para que Timóteo reavives o dom de Deus na vida dele, para que ele pudesse cumprir fielmente o seu ministério. Amém, meus amados? E em quarto lugar, Paulo destaca aqui a disciplina pessoal de Timóteo, tá? No versículo de número 7, ele fala assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de medo, né? Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o Espírito de Deus não é espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tá? Paulo relembra Timóteo as qualificações que devem caracterizar um obreiro cristão, que é a coragem, o poder do alto sobre a sua vida, o amor e o domínio próprio. Um obreiro, ele não pode ser covarde. Um ministro do Evangelho, ele deve ser revestido do poder de Deus. Por isso que a ordenança bíblica é clara. No demais, irmãos meus, revestivos do Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Né? Um obreiro cristão precisa ser governado pelo amor. O amor é a marca distintiva de um cristão, né? E aqueles que lidam com outras pessoas baseado em relacionamentos, ele precisa ter domínio próprio, domínio sobre as suas emoções. A moderação ou domínio próprio é a sanidade junto com a santidade, né? Nenhum homem pode governar os outros a não ser que ele governe primeiramente a si mesmo. Lembrando que o domínio próprio, né, ele é um dos gomos do fruto do Espírito, como está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, tá, irmãos? Então, aqui Paulo fala aí de toda essa preparação, né? Deus, irmãos, ele nos concede dons, mas eles precisam ser reavivados. Deus nos dá desafios e também poder para poder enfrentar, né, frente a frente esses desafios. O medo e a covardia não combinam com um homem de Deus que é chamado para o santo ministério. O Espírito Santo é espírito de poder. Por isso, não precisamos temer nem a perseguição, nem as adversidades. Precisamos verdadeiramente de ser revestidos do alto para exercermos o ministério. Louvado seja Deus. Meus irmãos, passando aqui para o nosso próximo tópico, os versículos 9 e 10, Paulo vai falar sobre a singularidade do Evangelho. Em primeiro lugar, Paulo destaca o propósito do Evangelho. Olha aí, versículo de número 9, ele diz assim, ele vai falar, né? No versículo 8, ele fala primeiro sobre o Evangelho. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor e nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou. Então, o propósito do Evangelho é salvar. Por isso que Jesus, ele anunciava dizendo, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a eficácia do Evangelho. Olha lá, aí ele fala que o Evangelho nos salvou, versículo 9, e nos chamou a uma santa convocação. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos salvos pelo Evangelho e chamados agora para sermos ministros desse glorioso Evangelho. Aleluia! Em terceiro lugar, a graça soberana do Evangelho. Ainda no versículo 9 ele diz, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua graça. Aleluia!
Nós não fomos salvos pelas obras, mas para as obras, porque nós somos um povo de Deus, um povo especial, zeloso de boas obras. Então, a graça que nos é salvadora, ela também é capacitadora e é fortalecedora e é santificadora para que nós possamos também cumprir o nosso chamado. Glória seja dada ao nome do Senhor, tá, irmãos? E em quarto lugar, a graça eterna do Evangelho. Ele diz: a quem nos foi dada em Cristo Jesus antes dos fins dos tempos, na soberania de Deus. Ele, antes da fundação do mundo, como diz lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Assim também, o Senhor nos salvou já na sua presciência, o plano eterno traçado por Deus, e também, desde a eternidade, o Senhor nos chamou para a sua santa vocação, aleluia, o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E em quinto lugar, ele fala da manifestação do Evangelho. Olha aí, versículo 10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Aleluia! A graça de Deus, ela foi manifesta na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu sacrifício é demonstração de graça, o seu sangue vertido, demonstração de graça, o seu muito amor que nos amou é manifestação de graça. E agora Paulo vai dizer ainda, que Cristo, através dessa obra perfeita, ele aboliu a morte. Aleluia, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte e ele trouxe luz. Aleluia, ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Aleluia, ele é a vida, ele é que nos concede a vida abundante. As suas palavras são palavras de vida eterna. Aleluia, e ele também trouxe a incorrupção através do Evangelho. Glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de Paulo falar, meus amados irmãos, nos versículos 8 até o 10, da singularidade do Evangelho, agora nos versículos 11 e 12, Paulo vai falar sobre a sua responsabilidade para com o Evangelho. Olha o que ele vai dizer aí, Em primeiro lugar, ele vai falar dessa responsabilidade de anunciar o Evangelho. Paulo repete aqui de novo, no versículo de número 11, ele vai dizer assim, para qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Paulo fala isso na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 7, e agora ele repete de novo aqui na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 11, tá, irmãos? Dizendo desse tríplice chamado dele, para anunciar, uma vez que nós fomos alcançados pelo glorioso Evangelho, agora nós temos que ter o compromisso de pregar esse glorioso Evangelho. Apóstolo no sentido de ser enviado. Aleluia. Paulo, ele tinha uma missão específica, ele foi o apóstolo dos gentios e também aos gentios, e mestre, um doutrinador, um ensinador, aleluia, cumprindo ali a grande comissão, quando Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, Então Paulo, mais uma vez, ele enfatiza. O que eu posso ver aqui, meus irmãos, ele fala tanto na primeira como na segunda carta, é que Paulo, ele tinha orgulho no bom sentido da palavra, Que orgulho tem um mau sentido da palavra, tem um sentido negativo, mas tem um sentido positivo. Paulo se orgulhava dele ser um pregador, um apóstolo e um mestre, um ensinador, Um professor do Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. E em segundo lugar, a responsabilidade de sofrer pelo Evangelho. Aqui é que muitas pessoas às vezes se escandalizam, mas não tem que se escandalizar não. Versículo 12. Por cuja causa padeço. Pela causa de quê? Do Evangelho, do chamado, do ministério. Por cuja causa padeço. Também, por cuja causa eu também padeço isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que coisa linda, irmãos? Então,
Alguns teólogos e alguns estudiosos, eles discutem sobre essa questão do depósito. Que depósito é esse? Mas o que, assim, é claro que a maioria converge de que o depósito aqui, meus irmãos, é algo que foi confiado. Então, a pregação do evangelho aos gentios foi algo confiado a Paulo, tanto que ele deixa isso aqui claro no versículo 11, como eu já falei também no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 2 da primeira carta. Então Paulo, ele sabia que Jesus, ele confiou isso para ele. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 15, fica bem claro, quando Ananias vai lá orar por ele, para que ele recobrasse a visão e fosse batizado, e fosse cheio do Espírito Santo, o Senhor Jesus falou para Ananias: olha, Ananias, vai, porque para mim ele é vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então, Paulo, ele sabia que até mesmo no sofrimento havia um propósito, e ele sabia que algo foi confiado a ele, o glorioso evangelho, e ele tinha o compromisso de anunciar até o fim da sua vida ou até o dia da volta de Jesus. No caso de Paulo, foi até o fim da sua vida, ao ponto de chegar a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e aguardei a minha fé. Pensem nisso. Muitos começam bem. A questão toda é nós continuarmos bem e terminarmos bem. Meus queridos irmãos, passando agora para o nosso próximo tópico, vamos mencionar aqui os versículos 13 e 14, falando sobre a responsabilidade de Timóteo, né? Então, Paulo aqui fala de algumas responsabilidades, 3 responsabilidades que Timóteo tinha. Em primeiro lugar, o evangelho precisa ser claramente compreendido. Versículo de número 13, vai dizer assim, olha lá, o versículo 13: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo, né? Paulo fala bem claro, né, para Timóteo reter, para ele manter, para ele preservar, tá, as sãs palavras, para Timóteo jamais dar ouvido ou se desviar às heresias e às falsas doutrinas, os falsos ensinos. A segunda responsabilidade de Timóteo era que ele precisa ser zeloso pelo evangelho. Versículo 14: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Então, fala mais uma vez do zelo em cultivar, em guardar, em preservar a singularidade, a simplicidade, a genuinidade do Evangelho. E em terceiro lugar, o Evangelho só pode ser preservado com a ajuda do Espírito Santo. Sem ele, a gente se desvia fácil. Sem ele não temos poder. Sem ele não conseguimos nem mesmo pregar e nem viver na verdade, porque ele é a verdade, ele nos guia por toda a verdade, ele nos conforta, ele nos consola, ele é que nos dá entendimento. O Espírito Santo é o maior intérprete das Escrituras, ele é o consolador, ele é o enviado da parte de Deus para estar conosco até a consumação dos séculos. Então jamais podemos negligenciar e tendo certeza disso, que sem o Espírito Santo nada somos e nada podemos fazer. Meus irmãos, para a gente fechar aqui, né, a gente quer fazer um vídeo mais rápido, né, para que os irmãos também possam assistir. Nós vamos fechar aqui a sessão, o último tópico, falando de decepções e de alegrias por causa do Evangelho. Então Paulo fala aqui, de uma tristeza e uma alegria. A tristeza ele revela aqui no versículo 15, quando ele fala assim, olha, versículo 15: bem sabeis isso, dos que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais, aí ele cita aqui o nome de Fígelo e Hermógenes. Então Paulo aqui teve uma grande decepção, irmãos. É assim mesmo, às vezes acontece. No tempo de perseguição, de dificuldade, de aflição, de oposição, de coisas terríveis, né, acontecendo naquela época, porque quando Paulo escreveu aqui, quem governava aqui era Nero. Nero foi um dos maiores carrascos dos cristãos. Então era um tempo de aflição mesmo, de agonia mesmo, de oposição severa. Mas Paulo diz que muitos se apartaram, muitos abandonaram a fé, muitos até mesmo se envergonharam dele, das prisões dele, do ministério dele, e acabou abandonando a sua fé, naufragando na fé. E Paulo usa aqui muitos, e ele cita o nome aqui de 2, né?
Fígelo e Hermógenes. Então, uma grande tristeza. A gente fica triste, né, quando a gente vê pessoas que outrora estavam na presença de Deus, mas por causa de algumas aflições, ou sei lá, coisas que aconteceram, né, no decorrer da caminhada, acabaram desanimando e naufragando na fé. Que o Senhor tenha misericórdia desses, mas que nós não sejamos afetados por isso. Em segundo lugar, Paulo fala da lealdade de um homem chamado Onesíforo. Olha só, tá? Então Paulo fala, ó, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me alegrou e não se envergonhou das minhas cadeias, ao contrário dos outros, né? Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia, o Senhor conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. O quanto me ajudou em Éfeso, você sabe isso melhor do que eu, né? Paulo está falando para Timóteo. Então, rapidamente aqui, Onesíforo foi um grande amigo e abençoador de Paulo, é o que deixa claro aqui, né? Onesíforo foi um amigo consolador. Paulo diz que ele alegrou o meu espírito. Onesíforo foi um amigo que encorajou Paulo, enquanto muitos abandonaram, se envergonhando dele. Onesíforo, ele não se envergonhou, muito pelo contrário, ele encorajou Paulo e também, né, Onesíforo, ele foi alguém que plantou no ministério de Paulo, e Paulo disse que ele ia colher sim, ele ia achar misericórdia diante do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, para nós concluirmos, tá? Então, diante desses dois exemplos aí, né? Um mau exemplo de alguém que abandonou, né? Fígelo e Hermógenes, e um bom exemplo aí de Onesíforo, tá? Onesíforo. Concluímos então, irmãos, que este capítulo ele destaca que Paulo fez dois grandes apelos a Timóteo. O primeiro grande apelo que Paulo fez é que ele deveria se unir a ele no sofrimento pelo Evangelho. Isso tem um ponto de destaque ainda no versículo de número 8, quando ele diz assim, ó, portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro seu, mas participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então Paulo aqui estava preso, mas aqui foi a segunda prisão. A primeira prisão de Paulo foi a prisão domiciliar, que está lá em Atos capítulo 28, já no final do capítulo. E aqui é a segunda prisão que culminou na sua execução, como a gente vai ver, né, quando nós estivermos estudando ali, refletindo sobre o capítulo 4. Então, o primeiro apelo era que Timóteo fosse participante das aflições do Evangelho juntamente com Paulo, e segundo, que Timóteo deveria guardar aquilo que lhe foi confiado pelo Espírito Santo. Tá? Então, foi um grande apelo aí que Paulo fez para Timóteo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja contigo e com toda a tua casa. Em primeiro lugar, medite na palavra de Deus. Que Deus vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe.